E agora vamos reagir aqui ao vídeo do Bradock Show. Então você que acompanha o trabalho lá do Bradock Show, deixa o like lá no vídeo dele. Você que não conhece ainda, vai lá e conheça o canal e não esqueça da sua inscrição. Vamos nessa? Bom, já que o Constantino tocou nesse assunto da sabatina, vamos para ele então. Vamos ver como é que foi a sabatina do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos. A nossa equipe separou aqui um trecho com alguns dos momentos principais dessa entrevista. Quantos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina, 30 anos. Esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas tá inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira, não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe paraibana me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto pra qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado pra fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? É, cara, assim, o voto pra mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que fica treinado, porque eu sou um cara analítico, eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção, e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. Deixa eu falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar pra um comunista. O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras, né? O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários... Ó, ele falou o que eu queria perguntar o que eu sempre quis perguntar para um comunista, o que é Foro de São Paulo. Então ele chamou o Boulos de comunista. Mas antes, você vê aquele Marçal da carteira de trabalho, o Marçal chamando o cara de cheirador, comedor de açúcar, com tudo aquilo ali. Aquele é o Marçal, né? O Marçal exterminador de Boulos. É o Marçal que a internet abraçou. Resta saber, mano, Val, esse Marçal aí que faz uma transmissão com o Boulos, né? E que bate um papo assim, ô Guilherme, tá quantos anos? 42, eu tô com 37, já pensou? Disputar a eleição com um cara de direita? Primeiro que o cara, assim, direita não é o que o cara diz que é não, né? São os caras trans da política, né? É o que tem, né? Trans da política. O cara no máximo é centro-esquerda. Não, eu me identifico de direita. É o trans. É o político trans, pô. É o que tem, né? Não é o que tem, mano. Mano, pensa aqui comigo, mano. Escuta o que eu tô falando. É o que tem. Ele diz... Ele é de direita porque ele falou que é de direita, não são os atos. É o Nunes. O Nunes tinha a Marta de vice. Sim. Não, pô, sou de direita. É político trans. Porque ele acha que ele é de direita, ele decidiu que ele é de direita e ele virou direita. Concordo. Entendeu agora? Sim. É isso. Agora, o cara é direita, o tempo e as atitudes dele, né? Os atos, as opiniões, a vida dele, pública, e vai dizer que ele é de direita, né? Fala do Bolsonaro ou não? Bolsonaro é de direita? Olha a vida dele, olha as coisas dele, as decisões políticas dele, você vai ter uma resposta. Certo? Tarcísio é de direita? Mesma coisa. E assim vai. O time lá do Lula disse que ele é de centro. Centro-direita ainda? Foi. Aí, parceiro. Se direita é o que os caras dizem que é. Não foi isso? Quem foi que falou isso? Foi o... José Disseu. O Disseu? Disse que o Lula é de centro-direita? Aí, parceiro. É difícil, né? Pegou pesado. Da mesma forma quando eu falo que eu tenho 1,80 m. Não é porque eu falo que eu tenho 1,80 m que eu realmente tenho 1,80 m, concorda? Sim. Eu tenho como ter 1,80 m? Depende. Depende, né, mano? Se eu quiser, né? Vamos lá. Vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo, que a primeira reunião foi em São Paulo. Aqui, o que é Foro de São Paulo? Pra discutir a atuação como a direita tem, os seus organismos internacionais, sei lá, o CEPAC, né? Uma conferência aí que a direita faz. É natural, cara, que uma democracia, tanto os partidos de esquerda se juntem pra discutir, como os partidos de direita se juntem. Isso é o Foro de São Paulo. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Vou falar mais poucos minutos aqui, que eu vou dar uma aula. Também sou professor, eu tenho uma aula para dar agora em seguida. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali, que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso aqui pra mim é novo, tá entrevistando ele, pra vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva na política. O Boulos já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não
Não, aparecer também não tem meu voto, né? Então, Não precisa ter esse rancor e essa raiva. Parça. O que estava acontecendo era uma disputa de teatro ou era valor ideal? Se não precisa ter esse rancor e essa raiva, por que que o senhor se comportava daquela forma durante 2 meses em campanha? Então, parceiro, se é cargo para bom intérprete ou bom ator, só que o povo tá atrás de um cara que vai representar que é caro para ele, pô, que é a pauta de direita. Então, assim, você não precisa ter esse rancor, essa raiva. Na próxima campanha, venha padrão Tarcísio. Aí vamos saber se a internet e quem foi lá e votou e fez o M, apertou 28, se esse povo aí vai se agradar dessa versão Marçal 2.0. Eu acho que não. Até porque, quando você conquista o povo numa plataforma, parceiro, se tu mudar aí, o cara vai embora, pô. Concorda? Aí o cara falou que é mulher. Aí chegou na hora H, não é mulher, pô. Quem ficar é porque gosta. Quem não gosta vai sair correndo. Opa, calma aí, mudou? Ou não? Se o cara convidou o povo pra uma parada onde ele é combativo, é de direita, vai acabar. Vou falar aqui, fugiu pra não falar errado, eu cortei, né? Hein? Vai acabar com o Boulos, vai mandar o Boulos pra fora da cidade, vai tirar o Boulos da prefeitura. Aí, de repente, o cara muda, o povo vai falar, não. Político trans? Mas você sabe que o brasileiro ele tem memória curta, né? E todas aquelas acusações e tudo que o Marçal fez, parece que o pessoal, ele converteu alguns votos ainda, né? Pro Boulos, né? Digamos assim. Não sei. Isso não dá pra saber. Acredito que sim. Se ele deu a mídia dele, né? Então, é possível, mas... Tem oportunidade, pelo menos. Vamos. eu coloquei algumas condições lá. Eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos. As pessoas confiarem em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida, podem saber o que elas podem fazer. Bom, eu nunca fui Marçal, como alguns dizem. O que eu fiz foi dizer que o Nunes é um candidato tucano, ruim. Acho que o Bolsonaro errou nesse aspecto de não colocar alguém de direita em São Paulo, como, por exemplo, o Salles. Né? Mas, tudo bem, tucano, não queremos a volta da estratégia das tesouras, queremos alguém contra o sistema. O Marçal apareceu neófito, com todo mundo desconfiando, com muito direito e legitimidade a desconfiança e as ressalvas, porque coach, papinho, muito sedutor, mas comportamento dúbio. Há 2 anos atrás estava lá com o Alexandre de Moraes, né? Então, um sujeito que não tinha o pedigree de direita, como tem o Salles, que está há 18 anos nesse troço, no Endireita Brasil. Né? Então, falamos, olha, o fenômeno antissistema está vivo. O Marçal chegou sem partido, chegou sem TV, sem recurso, e teve a mesma votação dos outros dois. 28, 29, mesma ordem de grandeza. Isso é um fenômeno impressionante, porque ele adotou a narrativa que a direita queria. Então, veja só. E mesmo assim, com muita gente desconfiando dele, com toda razão, como eu coloquei, sempre, pode pegar todo o talk show. Sempre falei que todo mundo tem direito de desconfiar desse cara. Mas o discurso tá bonito, tá chacoalhando o circo, chamando comunista de comunista. Foi ou não foi? Essa foi a análise. E por esse fenômeno e essa postura, ele teve 28%, mesmo dando um tiro no pé. Com esse negócio do laudo. Não fosse isso, talvez fosse ele e o Boulos hoje no segundo turno. Talvez. E o Tucano, apoiado pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio, acima de tudo, estaria fora. Isso é um fenômeno impressionante que a gente tem que absorver, aprender, refletir. A Cris Grammel furando a bolha em Curitiba, por exemplo, sem partido, sem nada. Tá. Aí ele vai lá e quer ser educado, e democracia é diálogo, com um comunista que ele esfrega a carteira de trabalho na cara. Um invasor de propriedade. Eu não quero ser cordial e ter um debate civilizado com o Dirceu. Eu quero prender o Dirceu e proteger minha carteira. Então, ele pareceu o Geraldo Alckmin. Ó, eu vou aproveitar essa oportunidade para ler um comentário de alguém aqui no chat que falou assim, ô Glauber, mas o cara era apresentador. Você, como apresentador, entrevista o Boulos, você vai fazer a mesma coisa. Pois é, mas eu escolho se eu convido o Boulos ou não, concorda? Quem escolheu convidar o Boulos foi você que ligou pro Marçal. Marçal, você tem que entrevistar o Boulos ou foi ele que escolheu? Então, se ele que escolheu, foi ele que entrou em contradição. Foi ele que se colocou nessa situação. E outra coisa, faz mais sentido eu entrevistar o Boulos do que ele.
Eu não cheguei aqui no podcast no dia 1, com 0 inscrito, e falei, vou dedicar o podcast a destruir o comunista, destruir a esquerda, destruir o Boulos. Não foi isso. Ele sim. Então, é incoerente, é sem sentido e ficou feião. Em todo sentido, até em audiência, né? Vamos lá, Constantino tá sendo bem claro. Vamos ouvir. Que diz que o Lula quer voltar à cena do crime. Quando alguém na Rede Morta perguntou por que você mudou em relação ao Lula? Aquilo lá é canelada de campanha. Então o Marçal é um farsante. Então é um discursinho. Anticomunismo para ele é uma estratégia de campanha. Tudo bem que ele falou, não vou votar em você, meu voto jamais terá, né? Mas o Nunes também não, tá ressentido com o Nunes. Eu sou totalmente contra voto nulo no segundo turno. Totalmente contra. Realismo, Marçal, é votar no menos pior, sempre. Tanto é que a direita órfã de candidatos de direita sempre votou em tucanos. Com muito desgosto, mas era tucano ou petista. Então não tem esse papinho, não tem esse papinho. Voto nulo é absurdo. Primeira coisa do Marçal, ego, vaidade. Eu apoio o Nunes se acontecer 5 coisas. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia, Nunes e mais um que eu esqueci. Se todos me pedirem desculpa e o Nunes colocar publicamente no horário eleitoral dele que ele me pede desculpa, eu apoio o Nunes. Meu irmão! Jogou lá em cima para não acontecer, né? Talvez, na vaidade, na emoção, ele supervalorizou o tamanho dele. E depois ele fez o que o Constantino tá dizendo. Postura ressentida. Provocaçãozinha. Ressentido. Por quê? Porque todo mundo cagou pra ele, pô. Eu acho que o Marçal saiu gigante da campanha. Sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem nada. A votação que teve, mas tinha que parar e sustentar tudo aquilo que ele conquistou. Esses votos foram conquistados naquele Marçal combativo, naquele Marçal bom de entrevista, naquele Marçal da esperança. Agora, se o cara não é aquilo, ele vai perder aqueles votos igual qualquer outro, cara. Por quê? Ganhou a confiança num perfil, numa promessa que o tempo não vai dar condições dele sustentar. É isso. Vamos lá. Absurdo em São Paulo, porque do outro lado tem um comunista invasor. E eu falei isso desde o início. Eu falei, muita gente que está subindo o tom vai se ver no segundo turno numa situação difícil, porque tem que ser o anti-Boulos. Eu deixei isso claro. O voto em São Paulo é impedir o comunista de ser prefeito de São Paulo. Volta a fita, tá tudo dito lá. Pois bem, o que o Marçal quis com essa entrevista? Que ele é narcisista, né? É tudo dele, como a Fabi apontou. O que ele quis? É muito óbvio, entendeu o que ele quis? Tá aí no começo desse vídeo que a gente mostrou. Ele quis se colocar como o cara de direita pós-Bolsonaro, como o Boulos é o cara da esquerda pós-Lula. Vamos ficar 30 anos eu e você no embate, direita e esquerda. Ô, Marçal, tem que combinar com o eleitor. Tem que combinar com a direita. A direita não quer gente que trata assim comunista, não. A direita não quer gente que fala que vai fazer acontecer e depois, né, dá um tiro no pé de bazuca nos 45 do segundo tempo e afunda uma eleição. A direita quer gente que tenha pedigree de direita, convicção nesses valores, nesses ideais, combata o sistema e o esquerdismo com firmeza e que tenha estratégia, porque vencer é importante. Né? Senão a gente fica só esbravejando nas redes sociais e aí é difícil. Então, meus amigos, o Marçal ter se revelado isso aí não faz do Nunes um ótimo candidato. Eu não consigo entender quem olha a política por esse fla-flu patético. É um fla-flu patético. Né? O Bolsonaro estava sentado, o Kim Paim, pede desculpa pro Kim Paim. Por que tem que pedir desculpa pro Kim Paim? Vocês acham realmente que o Tarcísio com o Kassab e o Nunes representam a salvação da direita? Quem pensa assim, meus amigos, entrega logo a chave do país pro sistema e tenta fugir antes, que vai ficar ruim o negócio. Já tá ficando. Né? Então, o antissistema é um movimento de direita necessário no país. Não pode contemporizar com o STF, não pode ir para Gilmar Palusa elogiar os ministros do Supremo, como o Tarcísio fez. Não pode fazer isso, não pode. Hoje nós temos uma prioridade: restaurar a democracia no Brasil. Um cara, eu uso o Marçal como um exemplo a meu favor, um cara cheio de dúvidas, ex-coach, em pinta de picareta, faz um discurso bonito, peita os comunistas, esculacha os jornalistas militantes e consegue, mesmo com o tiro de bazuca no pé aos 45 do segundo tempo, chegar lá, embaralhar tudo com 28, 29, 29. Agora imagina o Salles, imagina o Marcel Van Hatten, se fosse paulista, a Cris Grammel. Agora imagina isso. Então não venham me dizer que isso é um argumento pró-Nunes e vamos tucanar, e é isso mesmo, e o Kassab não tem jeito. Não! É o contrário, é antissistema com gente firme.
e nas convicções antissistema, não com o Marçal. Esse é o ponto. Basicamente, o Constantino tá batendo o quê? Que vocês, né, a audiência deles lá, estão querendo que seja um cara ou outro, né? E você tem que apoiar o Marçal, porque estava sendo apoiado na campanha para a prefeitura, e o Marçal é o salvador da pátria, né? E você tem que ter um cara como salvador da pátria. E isso pode não acontecer, porque esse cara simplesmente não tem o dom e o propósito, e o cara não tem história para ser salvador da pátria. Ele cita Ricardo Salles, em algum momento, diz que o Ricardo Salles tem história na direita, né? E que o Marçal veio com um discurso bom durante a campanha. Agora, o tempo vai dizer, cara, o tempo vai dizer qual é o Marçal verdadeiro. Se for aquele da campanha, já tá errado esse primeiro mês. Tá estranho. Discurso mais paz e amor não é igual ao da campanha. Mas o quê? Não votou, entrevistou o Boulos. Não faz sentido, né, cara? Se ele queria exterminar o Boulos, por que ele não votou no outro candidato para vencer o Boulos? Aí não fez isso. E ainda ele entrevistou o Boulos. Então, vamos esperar? Tu tá com pressa? Não adianta. A próxima eleição é em 2026. Vamos deixar o Marçal à vontade, que ele vai mostrando quem ele é. Beleza? E aí, mano, Walter? Voltou? Voltou pro React? Sim. Eu falei lá atrás que se o Marçal, né, na semana passada, se ele entrevistasse o Boulos, né, a pessoa que ele entrou na eleição, ele foi tão combativo, fez várias acusações, aquela coisa toda ali, e ele acaba, de certa forma, tentando, talvez, eu não sei qual foi o objetivo dele, ali dar um espaço pro Boulos. O Nunes, ele declinou. Eu acho que se ele tentou ali, não sei se você chegou a ver, na verdade apareceu ali, né? Tava embaixo do nome dele, ou em cima, mediador, né? O candidato, só que ele tava só um candidato, então ele não tava mediando nada. Perfeito. Ele tava só dialogando no máximo entrevistando, mas ele não entrevistou também. Cara, eu tenho que tomar cuidados mínimos, né? E um desses cuidados, a gente não tá reagindo aqui à entrevista do Marçal com o Boulos, né? Nós estamos reagindo repercussão, análise, no caso do Braddock Show. Eu assisti a entrevista inteira, que eu quero ver, para eu poder, né, formar minha opinião, né? Ninguém me contou. Eu assisti a entrevista inteira. O Marçal querendo se afirmar, ressentido, ego, querendo ser destaque. Tanto é que esse vídeo que nós acabamos de reagir deixa isso muito claro. Quando ele fala, você tá quantos anos, Guilherme? 42, eu 37. Já parou para imaginar, já parou para pensar, durante 30 anos você vai ter um cara de direita no teu pé rivalizando? Ele já se colocou ali numa disputa com o Boulos. Só que é a mesma coisa, cara, de você assistir o Lula participando da live do Bolsonaro pós-eleição. Faz sentido pra você? Não faz. Eu também não faz no Marçal entrevistando Boulos, cara. Ele não precisava disso. Ninguém forçou ele a isso. Ele foi porque quis, né? Eu vim de graça. Ele foi porque quis, cara. Ele quis aparecer. Ele quis voltar a ser o comentado o tempo todo, ser falado, ter corte. É isso que ele quis, cara. Ele teve. Tá tendo. Mais timidamente tá tendo. Agora, foi uma entrevistazinha furreca. Ele não deixou o Boulos desconcertado em nada. Ele já fez o seguro, o autosseguro. De, não tô aqui pra rivalizar, não tô aqui pra te constranger, vou aqui pra fazer uma análise como entrevistador. Aí, pra quê? Já construiu a narrativa de defesa dele. Se ele tivesse preocupado com São Paulo, ele atuava no segundo turno. Ele continuava fazendo política. Se ele tivesse preocupado com a direita e com o Brasil, ele iria fazer
campanhas no segundo turno, de apoio a campanhas de direita no segundo turno. Mas não, ele foi tomar um sorvete na Itália. Então, parceiro, todo homem tem direito a escolher o teu caminho, pô. O Marçal tem uma vida, cara, esplendosa, meu. Empresário, tem filhos, tem mulher, tem família, maravilhoso. Maravilhoso, o cara conquistou, tem todo mérito, merece respeito, conquistou na vida dele lá. Você gosta ou não, alguém de livre vontade decide pagar 5 mil no almoço com ele, pô. Porque o cara é um bom conselheiro, é um bom mentor, o conteúdo do cara é bom, o curso do cara é bom. Meu irmão, tá roubando alguém? Ah, tá enganando as pessoas. Beleza. Se essa é a tua crítica, só que fundamente em cima disso. Agora, irmão, o cara não tá viciando ninguém, o cara não tá roubando ninguém, o cara conquistou a vida empresarial. Até aqui tá ok pra mim, mano. Tem a família dele, tem o trabalho dele, tem a história dele. Agora, prometeu ser o cara, a sensação da direita, que vai combater o Boulos, que vai combater o comunismo, que vai ficar 12 anos na política. Aí ele vem na entrevista, pô, Guilherme, você já pensou que dos próximos 30 anos nós vamos, né? Eu tô com 37, você tá com 42, você vai enfrentar um cara de direita? Para, Marçal, para. Como o tempo é o senhor da razão, esse foi só um dos episódios. Terão vários outros ainda. E nós estaremos aqui acompanhando. Mas, sobre a entrevista sem graça, sem propósito, sem resultado prático, né? A não ser comercialmente falando. Foi bom pro Marçal. Vamos ver aqui, ó. Como é que é o nome do canal dele? Pablo. Eu acho que, Glauber, tá Pablo por São Paulo. Pablo por SP. Pode dividir aí com o público? Vamos ver quanto que deu essa entrevista aí. Foi ao vivo? Foi ao vivo, né? Tá ao vivo. Aqui. 400 mil visualizações? 400 mil visualizações. Tá aqui, esse vídeo aqui, ó. Transmitido há 3 dias. Então, olha aí o que ele ganhou. Foi isso que ele ganhou. 400 mil visualizações. Dá uma merreca. Ele certamente vai usar todo esse tráfego aqui, esse público, para fazer marketing os produtos dele, né? Para fazer isso aqui, ó, destravar da riqueza. Então, é isso que ele vai fazer. Beleza. E vai fazer o que ele sempre fez, né? Aqui, ó, primícias, primeiro reino, 6 mil visualizações. É isso, cara. Esse é o Pablo Marçal. Como prosperar em qualquer governo. 18 mil visualizações. Aí ele fez aqui entrevista de emprego, deu 400 mil visualizações, teve um interesse comercial. Tô nem aí, irmão. Eu tô fazendo o meu podcast aqui, é meu propósito. Agora, se isso é ser líder de direita, se isso é a esperança do povo, se ele voltar numa versão diferente daquela de 2024, o povo não vai abraçar, irmão. Porque o povo quer um cara revoltado com o sistema. Essa parte do eleitorado que o Marçal conquistou quer isso. Né? Que é um cara, meu irmão, valente, o cara que apesar de todo mundo contra, o cara tá ganhando, vencendo. É o Bolsonaro de 18. Falamos isso aqui diversas vezes.